Esconda seus recalques. Que o Psicotalks vai começar. E o episódio de hoje vai falar um pouco sobre a clínica da psicologia, né? Os desafios, as alegrias e como começar nesse novo mundo da psicologia. E para conversar sobre isso, a gente chamou aqui uma professora que acompanha a caminhada de muitos, inclusive a nossa, e que vai falar um pouquinho sobre essa atuação na clínica. E eu gostaria, né, que você se apresentasse. Olá, eu me chamo Kedma Augusto, sou psicóloga desde 2019 pela UFAL Maceió. Em 2020 entrei no mestrado, também lá na UFAL, terminei em 22, depois que eu voltei de um intercâmbio em Portugal. E agora, no ano passado, entrei no doutorado. Mas antes vim dar aula de psicologia aqui na Unisara Piraca, foi onde conheci as bonitas. E daí eu fiquei pensando, foram minhas ex-alunas, ex-estagiárias e ex-orientandas. E agora, estamos aqui, né? Sim. E para começar um pouquinho, a gente vai voltar ao seu início. Como foi que você escolheu a clínica? Olha, eu acho que a gente tem que pensar que de saída a gente não tem essa diferenciação em clínica e social que você tiver. Então, na UFAL, você escolhe pra onde você quer ir, mas não muda essa questão da matriz curricular. E daí eu fui pra clínica porque eu tava de olho no orientador, no supervisor, né? Bem lacaniano, e daí eu falei pra lá que eu quero ir, por ser monitora dele, de psicopatologia, então fazia todo sentido, assim, esse caminho. Aí, quando eu saí da faculdade, era o que eu já tinha experiência, mas foi muito nesse sentido. Outros campos eu aprendo depois, eu queria ter a experiência de atender uma pessoa. E como eu era atendida no SPA da faculdade, era de quando você é estagiário aqui. Eu era atendida lá, e lá não tava, né? E daí, quando eu fui ser estagiária, eu tinha que sair, ia deixar de ser atendida, porque quem me atendia era a preceptora, a responsável da clínica. Aí era uma coisa que eu ficava assim, com muito medo, porque eu ia ter que trocar as cadeiras. Eu era paciente, agora eu ia ter que passar pro outro lado, que agora é ser estagiária. Experiência até de orientar, né, outras pessoas, outros futuros psicólogos. Desesperador. Quando eu vim fazer a entrevista aqui, pra entrar no trabalho, aí a coordenadora, né, a Juliana, ela perguntou se eu não queria dar supervisão. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu pensei, né? Eu pensei, deixa eu pensar. E daí eu fiquei amadurecendo um pouco a ideia. Eu lembro muito do que a gente fala na psicanálise, pra gente bancar, né? Sustentar o desejo. E daí eu pensei que realmente seria uma experiência muito boa pra escutar esses estagiários. Mas eu fui atrás daquele supervisor que eu falei pra vocês, que eu escolhi lá na graduação. E eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, professor, eu assinei uma clínica com os estagiários, uma turma de estagiários, o que você me sugere? E daí a fala dele é maravilhosa, porque ele diz assim, não ensine eles a atender. E isso faz todo sentido pra psicanálise, porque eu não tava lá pra ensinar vocês a atender, nem os colegas de vocês de estágio, mas era justamente o que ele falou, escute o inconsciente do inconsciente, porque vocês estavam escutando o inconsciente dos pacientes, contavam pra mim a escuta desse inconsciente, eu já escutava a escuta da escuta do inconsciente. Mas essa experiência é muito boa. No início eu fiquei assim um pouco com medo, acho também porque a gente não se conhecia, né? Acho que tava a gente faz assim de paraquedas, não tinha essa transferência com vocês, mas ao longo do processo foi construindo, então foi ficando um pouco mais fácil também. E foi uma troca tão boa, né? Porque até a gente, enquanto aluna, às vezes te fala direto o quanto foi leve. Até conversando com outras pessoas que tiveram outros tipos de supervisão, a gente fala o quanto que a nossa supervisão foi leve. Porque a gente entra com muito medo. A gente entra com muita... Nossa, e agora? Como é que vai ser o primeiro atendimento? Como é que vai ser isso? E a nossa supervisão foi muito leve. E justamente a senhora ter dito que não ensinava a gente a atender, você escutava a gente. Então eu sentia confiança e conseguia realmente passar aqueles casos, porque a senhora escutava a gente e devolvia, né? O que é que você está escutando disso? O que é que você observou disso? Então fez com que a gente tivesse mais maturidade dentro da clínica, dentro do estágio. Então pensando nisso, também voltando um pouco para sua formação, como foi que você se sentiu no primeiro contato com aquele paciente, na primeira vez que você começou a atender? Olha, do primeiro paciente eu não lembro exatamente quem foi, mas tem uma que me marcou muito, e eu falo muito dela em aula, porque ela me ensinou muito já antes de eu atender ela no consultório. E daí ela já fala muito do que a gente diz no que é o tripé da psicanálise, né? Que a gente precisa estar em análise, fazer supervisão e estudo teórico. E daí fez muito sentido, porque como a gente se conheceu, não foi no set, na sala, foi na recepção, basicamente. Então ela chegou lá, tava muito alterada, ela nem lembrava que ligou pra ela, porque diferente de vocês aqui no estádio, tinha a Clécia que marcava pra vocês. A gente não fala, a gente que marca. E daí ela não lembrava que falou pelo telefone. E daí a gente falou, mas como é seu nome? Aí ela vai e diz, eu sempre reencontro o nome dela, tá? Questões éticas, mas é como se fosse Kelbineide. Era um nome assim, bem, com muitas letras. Bem diferente. E daí, quando ela falou o nome, eu falei, fui eu que falei com você. Aí era só pra dizer que ela não podia ir do dia. Aí no fim, ela falou assim, como é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Kedma. Aí ela, um nome pior do que o meu. E daí eu só sorri. A gente se vê na próxima semana. E daí eu gosto muito desse exemplo, porque eu não tenho problema com meu nome. Ela tá falando dela. E daí faz todo sentido a gente saber por que a gente precisa estar em processo de análise, porque eu jamais atenderia se eu já tivesse de saída uma rixa com ela. Eu não gosto do meu nome. Então se ela tava falando dela, da história dela, então assim, eu não lembro exatamente qual foi o meu primeiro caso, mas ela foi uma das primeiras, porque ela ficou comigo durante quase todo o ano. E foi um caso assim, que eu aprendi muita coisa, ela deu umas lapadas em supervisão, mas enfim, foi um caso assim, que me marcou muito. Pensando nesse caso, ele teve uma medida entre o que você esperava e a realidade, ou você tinha muita expectativa e quando chegou para atender foi tipo, pá,
jogou tudo pro lado e você teve que, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tive uma transferência muito boa com ela, apesar dela ter dito isso, né? Que um nome pior do que o meu, a gente construiu uma transferência, ela teve uma transferência muito boa comigo também. E daí, pra você ter noção, ela vendia geladinho, então ela caminhava muito até chegar lá no espaço da clínica escola. Então ela vinha caminhando e vendia esses geladinhos. Então ela me pagava, às vezes, com geladinho, né? Direto, tá? Mas ela chegou a me dar o geladinho que ela fazia. Então, assim, a relação era muito boa. E daí eu acho que a dificuldade que eu tive no início, tipo, enfim, né? A gente tá besteira na aplicação mental. A gente tá aprendendo mesmo. E daí eu acho que quando você fala isso, Mari, que foi leve, é porque eu fiz uma besteira, nesse caso, e meu supervisor falou, ele deu uma lapadinha, assim, de boa, né? Nada pra me humilhar, mas falou assim, ela vai repetir. Então, se ela vai repetir o sintoma, você vai ter chance de acertar lá na frente. Então, isso me acalmou, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei atender. Como é que eu fiz uma besteira dessa, né? Eu perdi a chance de fazer uma boa intervenção. Mas, assim, não diferenciou tanto da realidade, porque eu lembro de uma fala dele em sala, desse meu professor, que um dos sintomas que a gente mais vê na nossa sociedade, que é valorizado, é a pessoa ser generosa demais. É a pessoa que faz tudo por todo mundo. E vocês já devem ter tido pacientes assim, né? É uma pessoa que quer agradar todo mundo, que carrega o mundo nas costas, e a sociedade valoriza isso. Então, ela vinha com esse tipo de sintoma. Então, assim, de alguma forma, já ajudou a perceber que tinha algo que ele tinha estudado sobre, enfim, mas não foi aquela coisa assim, uma quebra de expectativa. Acho que a expectativa que quebrou foi mais minha, tipo, eu achava que eu era boa, já de cara. E quando eu perdi a oportunidade de fazer uma boa intervenção, conta em supervisão, eu fiquei, poxa, mas eu tive outras intervenções boas. Não foi só assim. Pelo processo, né? É. Igual a gente na faculdade. O primeiro paciente, eu lembro que parecia que eu tava fazendo tudo errado. Mas aos poucos eu fui aprendendo, eu fui escutando também os outros colegas. E aí eu ia anotando, e aí eu chegava em casa e eu estava, tá, então assim, assim. E aí eu fui aprendendo e fui evoluindo. Então a diferença do primeiro paciente pro outro paciente foi uma evolução muito grande dentro dali da clínica, na escola. E que é muito legal ver isso, porque a gente pensa que tá errando tudo e que vai o paciente sair pior do que ele entrou. Mas às vezes o mínimo palavra que a gente fala já muda um pouquinho ele. Já tem uma perspectiva diferente. E que é muito importante isso. É interessante quanto isso é feito a partir da elaboração mesmo, né? A partir realmente da escuta. Uhum. Porque às vezes a gente, dentro da graduação mesmo, a gente fica ouvindo falar, escuta, sobre a questão da prática clínica. E quando a gente vem cheio de expectativas, né? A gente vem cheio de expectativas, de angústias, de insegurança, de tudo ao mesmo tempo. E a gente se depara realmente com a prática da escuta. E a gente vê o quanto que ela vai magnificando. A gente se depara e também a gente deseja aquela escuta, né? A gente continua sustentando esse desejo da escuta. É muito interessante. E é muito legal também, porque não só o paciente se transforma, como a gente também. A gente vai se moldando, vai evoluindo junto com ele. Então não é só o paciente que tá falando, se escutando, mas é a gente próprio. E a gente começa a ter percepções diferentes, que é muito legal. E ainda mais quando a gente pega várias etapas, né? A gente atender uma criança, atender um adolescente, atender um adulto, a gente vê como é diferente atender cada faixa etária e como você tem que estar ali fazendo as coisas diferentes. Não pode ser colocar um padrãozinho, eu vou atender essa pessoa e essa outra pessoa do mesmo jeito. Não, são pessoas diferentes, a gente tem que estar lá aprendendo e errando junto. E foi bom o quanto a gente teve essa liberdade de escutar tantos públicos dentro da graduação mesmo, né? Acho que teve muita oportunidade. Eu estava conversando com as meninas desses dias e a gente estava comentando sobre essas oportunidades. Mas quando a gente fala da clínica, a gente também fala um pouquinho sobre a resistência, né? Pensando na questão da análise. E às vezes a gente pensa muito na resistência enquanto do paciente, mas existe a resistência enquanto analista. Como é isso? Essa resistência enquanto analista. Essa é uma boa pergunta, porque tem paciente chato, gente. Eu lembro, isso é legal a gente voltar nesses temas, porque é uma coisa que a gente discutia também no supervisão, na minha época da graduação. E eu lembro muito, né, desse meu supervisor que ele dizia, Kedman, e todo mundo, o grupo da gente era bem pequenininho, tá? Era bem diferente de vocês, acho que a gente era em 8 no máximo. E daí ele falava, tem paciente que é chato, que cansa a gente, que dá sono. Só que a gente tem que entender, ou a gente pega esse caso pra estudar e se dedica, a gente pode fazer mais fácil, encaminha, que não é antiético, tá? A gente pode passar um caso, a gente não é obrigado a atender um caso, ou porque a gente não tem a competência de ser um mínimo considerável, né, de sair da gente ter, ou porque a gente não foi com a cara daquela pessoa, enfim, tá? Mas o mais interessante é que às vezes pode ser algo que tá incomodando. Por que será que eu sinto tanto sono com esse paciente, né? Por que eu não gosto de escutar esse caso? Então, assim, é algo que a gente precisa levar muito pra nossa análise. Quero, às vezes, pra fazer um pouco, não é assim com vocês, mas eu amo com outras colegas que eu falo assim, olha, isso aí é coisa sua, tá? Leva pra tua análise, porque não é pro paciente, não. Então, assim, e daí é muito legal pra gente pensar nisso, porque lá ele vai dizer que a resistência é sempre do analista. Porque analisando, ele vai ter as resistências, já é esperado. Tipo assim, a gente sabe que ele vai fazer isso. Mas é importante a gente saber que muitas vezes nesse lugar de analista, a gente que atrapalha muito mais o processo. Enfim, né? Mas para diminuir, a gente precisa dar um processo de análise, de supervisão, então a gente consegue diminuir um pouco essa resistência aí. Por que eu não gosto desse caso? Por que eu não quero atender criança? Por que eu não quero pegar adolescente, né? Isso é fantástico. Eu estava recentemente numa aula e daí a professora ela falou muito nesse sentido. Na aula de psicanálise, ela falou assim, todo mundo deveria atender uma criança. E daí vocês toparam, né? Atender crianças. Teve um de vocês que não atenderam. Não é no sentido pra gente julgar, mas pra entender como a nossa escuta muda. Se você consegue atender uma criança, você atende um adulto com uma perna só, com os braços atrás, né? Porque
é um desafio muito grande. E às vezes a gente resiste a atender criança porque é se colocar nesse lugar, de colocar as nossas questões, lidar com esses pais. E daí uma dúvida até nessa aula, que já estava no início da clínica, até essa menina, ela fala, tô começando a entender agora, e a professora há mais de 30 anos atendendo criança, né? E ela diz assim, eu não sei como é que eu lido com os pais, eles pedem as coisas, eu não sei o que fazer, e daí eu adorei a fala, quando ela diz assim, você tá lá como profissional, você não pode se colocar nesse lugar como uma filha também. Nossa. E faz muito sentido, né? Porque tem muita gente não quer atender criança. Que às vezes você se perde querendo atender a demanda dos pais, mas eles não são seus pais. Tá até pegada agora. Alapada. Essa é também. A gente pode até puxar o gancho para falar um pouquinho sobre os desafios e as alegrias, né, dessa clínica contemporânea. A gente tem que adicionar nesse contemporâneo. A gente tem que ter noção que o que a gente lê nos livros, né? A gente não tá na época de Freud, não tá naquela época de Lacan. Então, assim, eu adoro um exemplo que a gente tem que pensar que a gente vai estar atendendo, o paciente pode chegar pra você e ele vai te mostrar, olha aqui, né? O que tá no celular, ele quer ler as mensagens. Cara, alguém tá me ligando. Isso é contemporâneo. Freud não viveu isso. Ai, eu também não. Olha que espírito. Você quer que eu leia? Vou mandar pra você. Mas aí, esse é o paciente de hoje, você vai dizer. Não, né? Eu tava tendo um paciente ali online, e ele falou assim, olha, eu tava brigando com minha ex, eu quase mandei, encaminhei essa conversa pra você. Eu disse, não, vou falar isso assim, que bom, né? Pensei, claro. Né? Mas enfim, ele podia ter mandado. Porque às vezes o paciente vai te mandar mensagem, que é diferente de uma clínica antiga, que você não tinha esse celular, o contato, mandar mensagem pra você. Mas a gente tem que saber manejar, né? E acho que a gente tem que ter sempre lembrar que a gente não faz atendimento por mensagem. Isso eu lembro que eu falava muito com vocês na supervisão, né? A gente responde de algum modo, mas puxa sempre. A gente conversa na sessão. Então, assim, isso é importante a gente ter noção disso. O paciente, eu lembro, acho que a mais hilária foi uma jovem que eu atendi um tempo, e ela tava falando de um rapaz que ela tava interessada. Aí ela falou assim, e eu fico sofrendo por ele, e ele é tão feio. Aí ela veio cheio de bolsa, mas ele não é feio. Então, assim, isso é contemporâneo, gente. Paciente que vai, às vezes, querer te chamar pra sair, vai te ver no lugar, quer falar com você, que vai te pedir pra seguir nas redes sociais, né? Isso também é uma coisa que aparece. Ah, aceito ou não aceito? Os presentes. Os presentes, exatamente, né? Então, assim, quando a gente fala de presente, é uma coisa bem legal. Eu ganho mais presente como professora, tá? Isso é uma boa dica. Se você ganhar presente, você pode lá, seja professor. Porque assim, você ficar postando, ganha isso no paciente, não dá, né? Ou marcar o paciente, meu Deus, né? Seria pior. Então, assim, a gente saber fazer bandejos mesmo, né? Porque, tipo assim, eu não vou, então eu não posso ter uma rede social, porque meu paciente pode me seguir. A gente não vive, né? Então, assim, eu acho que a gente, se quer ter uma rede social e aceita um paciente será fechado, no caso, né? Você tem que se bancar e se responsabilizar pelo que você posta. Porque ele pode ver aquilo e chegar na sessão, eu te vi em tal lugar, você vai. Bota isso em questão, você vai cartão pra você? Eu tenho isso, né? Que eu não pra ele, é sobre ele, mas é legal também, né? Porque a gente vai aprendendo coisas, quando isso aparecer, dá pra fazer isso. Então, acho que essa clínica contemporânea, além dos sofrimentos serem muito diferentes, né? São muito múltiplos, e foi até que eu estava falando antes de você chegar, Mari. A gente tá falando sobre adolescentes, e o quanto que ser adolescente já tem todas as questões biológicas, psíquicas, sociais, e os adoecimentos dos adolescentes. Adoecimentos que a gente espera de adultos, de idosos, e chegam nesse corpo adolescente. E como é que eles lidam com isso também, né? Então, o sofrimento mudou, né? Ele é contemporâneo, mas também a forma deles chegarem até nós. Os pacientes, como eles chegam, mandam mensagem, nos veem em tal lugar. Então, assim, aproxima. E eu acho que é muito mais esse manejo da gente saber não afastar, mas aproveitar isso porque é de transferência. Como é que eu transformo isso que ele chega, que tenta me procurar pra botar ele pra trabalhar em análise? Sim. É mais por aí. Jogar mais pro paciente, né? Sim. Pensando nisso que você falou das redes sociais, como é que a gente consegue, né, separar essa vida profissional dessa vida pessoal, sem uma interferir na outra? É um bom ponto. E daí eu acho que vocês, alguns colegas têm muito isso, né? Às vezes vai, separa, cria outra conta de psicólogo e outra conta da vida pessoal. Eu tinha uma só de psicólogo, sabe? Aí depois que eu disse que eu ia pra Portugal, eu falei, quer saber? Eu vou estudar, eu quero mais saber da vida profissional. Então aí eu tirei, ainda ficou com o nome psi. Aí atualmente eu tirei, porque lá eu posto tudo, então não é minha conta profissional, eu criei uma outra, mas eu não alimento muito. Então assim, você pode criar duas contas, né? Porque assim, se você... Eu acho que tem uma coisa interessante. Se você tem a sua conta, que é a pessoal, e você coloca algumas coisas no mercado de psicologia, ok. Agora, se você tem sua conta profissional, você vai meter lá, você lá no jantar romântico, você fica meio bagunçado, sabe? Então, assim, porque você, enquanto pessoa, a psicologia aparece. Mas você, no seu profissional, tipo, não faz sentido. Tipo, a gente discute muito isso com os alunos no primeiro período, né? Ciência e profissão. Então, vocês estão tendo noção do que é essa psicologia, as questões éticas. Tipo, se você tem um perfil profissional, você tem que estar lá com seu nome completo, CNP. Na sua conta pessoal, você precisa. Você escolhe lá o seu melhor sobrenome, você põe um apelido. Então, assim, porque lá você tá mostrando enquanto profissional, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu vou botar lá que eu sou um psicólogo cristão. Não dá, minha questão ética não dá. Então não posso ter religião? Claro que não, eu posso. Né? Mas às vezes as pessoas usam disso pra fazer com que o paciente chegue. Eu sou um psicólogo cristão. Mas o paciente chega às vezes em você porque te vê como cristão, e tá tudo bem. Isso é com ele, né? Recentemente uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu pedi pra fulano ir atrás de você porque você é da mesma religião que eu. E eu falei, olha, na verdade nem era parecida, mas foi o ponto de transferência que fez ela vir. Mas eu nem posto nada sobre isso. Então, assim, isso a gente tem que ter noção do que é minha conta profissional, se você vai usar as duas, pra que não fique uma coisa bagunçada, sabe? Porque senão, assim, a gente depois pode tem que se responsabilizar por isso. Né? Então, acho que é muito mais ter um bom senso. Senão eu não vou pra festa. Até recentemente uma falou assim, se eu tiver uma festa, encontrar um paciente, eu vou parar de ficar na fila. Eu digo, gente, por favor, né? Assim, não faz sentido. É muito mais sobre o paciente, às vezes, que não sabe lidar. Recentemente, eu estava chegando na clínica, aí meu marido foi me deixar e tava vendo meu paciente, um adolescente. E ele tem muitas questões com
com sexualidade. E daí eu falei assim, meu marido, não me beija. Aí só me despedi dele e entrei, porque não é um problema eu beijar meu marido, mas talvez para aquele paciente, pelo que eu venho escutando, aquilo fosse um ponto. Sim. Porque é um ponto pra ele, você tem coisa que te evita. Ah, vou deixar de beijar meu marido. Claro que não. Mas nesse ponto, eu acho que é isso que a gente vai conseguindo saber dosar. A partir de cada caso, obviamente, né? Meus amigos, né? A senhora tá tanto tempo na clínica, né? E qual é que faz te sustentar ainda? O que é que ainda te mantém ali leve na clínica? Não admiro. Porque esse é um ponto bom. Às vezes, se a gente se manter na clínica por dinheiro, a gente não sustenta. Né? E ainda mais se a gente pensa que a clínica psicanalítica, a gente não tem um valor padrão pro paciente, né? Então, eu acho que é o desejo. Né? O desejo por escutar. E eu acho que isso é o legal da clínica. A gente se dispor a escutar histórias que às vezes ninguém escutaria. Tem cada história que às vezes eu fico, meu Deus, nenhuma série, nenhum filme conseguiria montar esse área de trama. E é real. Então, isso eu acho que é o que torna vivo, né? Conseguir estar nesse lugar que a gente gosta de escutar. Né? E daí eu brindo às vezes nos alunos, olha, se você gosta muito de escutar, que essa é a função gigantesca da psicologia, mas se você gosta muito de falar, aí eu falo, vai ser professor também, você equilibra, né? Então você tem um lugar pra falar, porque na clínica a gente tá lá pra escutar o outro, você não vai estar contando as suas histórias, né? Tipo, eu não vou contar as histórias dos meus pacientes, obviamente, mas assim, é sustentar esse desejo por querer escutar a história do outro, possibilitar que esse outro se torne um sujeito, né? Ver essas mudanças, ele não tá lá assim, eu vou lá porque eu vou mudar o cara, não. Mas a partir da sua escuta e com boas intervenções, é possível, se ele quiser trabalhar, as coisas mudam. Eu acho que é mais por aí. Não é o dinheiro. O dinheiro é muito bem. A partir dessa conversa, a gente consegue perceber a imensidão da clínica, principalmente psicanalítica. Porque às vezes existe aquele, como se dizer, estereótipo de que a clínica psicanalítica é aquele negócio, o divã ali, o analista analisando, acabou. E a gente, a partir dessa conversa, a gente observa a imensidão realmente desse sustentar desse desejo. E a gente gostaria, para finalizar, de que a senhora pudesse indicar aí algumas questões para as pessoas que estão iniciando na clínica. Por que você quer clínica, né? Acho que é importante já se fazer uma pergunta. Por que eu quero estar nesse lugar? Porque você pode fazer psicologia e ir para outros campos. Quando eu falo clínica, tô falando no setting, tá? Porque a gente tem escuta clínica em qualquer espaço. Ah, eu vou trabalhar no CAPS, no OBS, na escola. Se você tem escuta clínica, onde você vai escutar, e a gente tá falando do sujeito psicanalítico, né? Então você vai escutar esse sujeito inconsciente, atravessando pelos desejos, suas pulsões, enfim, tudo se atravessa. Então, independente de onde você tá. Agora, se você quer estar numa clínica, num set, independente se vai ter divã, se duas cadeiras, se é online, né? Porque daí se é online, como é que eu vou fazer? Mas a gente atende online, gente. Acho que hoje a maior parte dos pacientes são online. Então, assim, são formas diferentes da gente possibilitar que esse sujeito apareça. Então, assim, não tá preso nesse material, nesse físico, mas de saída é importante que você tenha noção disso. Por que você quer clínica? Ah, eu quero pra clínica porque eu quero ficar rico. Tá pronto. Pode ser que aconteça, mas não é garantido. Tá? E acho que isso é um bom ponto quando a gente fala da psicanálise, das não garantias, às vezes, o que a gente tem. Mas eu tô lá porque eu consigo, eu gosto desse lugar, eu sustento, e eu acho que é importante a gente saber disso, porque vocês, com certeza, já tiveram isso. Eu lembro muito do exemplo, quando eu tava no estágio, lá no finalzinho da faculdade, eu tava muito mal nesse dia, eu tava chorando, assim, tava discutindo com o meu atual marido. E daí eu tinha que atender. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou atender? Eu tô mal. E daí isso é um ponto pra gente pensar, porque você fica com tanto medo de ir pra clínica, eu tenho tanto problema, como é que eu vou escutar o outro? A gente escuta. Claro, se eu tô fazendo minha análise, né? Pra não misturar as coisas, mas a gente não vai, se você não der esse cara, eu vou me tornar aquele estudante, aquele graduando em psicologia. Tipo, com a terapia em dia, né? Como o povo vende essa ideia, né? Tô zen, nada me afeta, você não vai atender. A faculdade acaba e você vai ter que sair, você não vai conseguir sair de lá, porque você precisa, né? Então, assim, a gente nunca vai estar resolvido, porque o inconsciente, ele não morre, né? Ele não cessa, ele tá lá sempre pulsando, justamente. Então, assim, ter noção de que tem não garantias, você pode dar muito certo de primeira, às vezes não vai dar, paciente chega, paciente sai. Então, assim, não espera uma coisa pronta. Ainda mais se tá na clínica muito psicanalítica, né? Eu acho que o bom da psicanálise é porque ela não é essa clínica rígida. É tudo assim, pode ser tanta coisa, né? Vai depender. E eu adoro quando o professor diz assim, o paciente não chega porque você não tá desejando. Gente, eu falei isso recentemente em aula, e a estagiária falou, professor, então a culpa de não ter estagiária. Eu falei, meu pai, eu mexi numa coisa aqui. E daí, eu digo, olha, você tem... ela fala, porque aqui aumentou o valor da clínica. Aqui a gente tem que considerar outras coisas também. Mas muitas das vezes, tá, os pacientes não ficam porque a gente não deseja estar ali. Às vezes eu tô lá pelo dinheiro. E você não tem como sustentar um paciente só pelo dinheiro, a gente fica insustentável. Não faz sentido, a gente nem consegue escutar. Então, assim, é você querer estar ali, né? E isso também serve quando você pega um caso e você não quer mais atender, e aí você deseja que ele vai embora também. Então, assim, a gente conta muito nesse lugar. Então, assim, por que eu quero estar nesse lugar? Eu desejo estar ali, eu tô ali pra me mostrar pro outro, eu tô ali só porque eu quero fazer muito dinheiro. Que não vai chegar, a gente chega. Mas não tá lá só pra encher o bolso, porque daí também a gente não escuta. Até porque quando eu falo do dinheiro, ele é importantíssimo porque é o quanto que a pessoa tá disposta a investir naquele espaço dela. Então, assim, é muito mais sobre ela também. Então, eu acho que é importante pra estar nesse lugar, pra tentar fazer análise, tá? Porque senão, assim,
se fazendo nada, já tem tanta coisa nesse processo de ser estagiário, depois futuros analistas. Imagine se não, né? Vai ser muito mais conflituoso. Pesado. Ah, bomba. Então, para encerrar, a gente pode perceber, né, que a clínica tem desafios, tem as alegrias, e como a gente falou aqui, é o desejo de sustentar, de você estar ali. Não é só escutar, mas é uma escuta desejada, né? E você tá ali não só de corpo, mas também de corpo, de alma, de desejo, de tudo, porque você tá ali junto com uma pessoa que tá te entregando algo que ela nunca contou para ninguém, os seus desafios, os seus medos, suas angústias. Então, seja da criança, adolescente ou adulto, todo mundo passa a fase de sofrimento. A gente tá sempre sofrendo com alguma coisa, né? Então, é importante a gente também estar direcionado nessa clínica, pensando no outro e pensando na gente, né? Se cuidar da nossa vida e não deixar que interfira. Então, tá sempre em desafios, sempre em construção. Então, é importante que a gente tenha essa conversa, foi ótima, e que a gente possa também contribuir para quem esteja assistindo aí, tirar suas dúvidas, poder escutar de alguém também já dá um pouco mais tempo de experiência. Então, é isso. Eu te agradeço muito. E a gente se vê no próximo episódio. Já.